top 20 gols mais importantes da história do Fluminense. Lembrando, galera, que esse top é baseado na importância do jogo e não se o gol é melhor ou pior do que o outro. Então, se o gol não foi emocionante, não é minha culpa, mas ele foi muito importante para a história do clube. Então, vamos começar esse top 20 aí. Enquanto eu vou falando do top, né, vai rolar esse daí, os clipes que eu fiz da torcida na final da Libertadores. Se você quiser ver a torcida cantando, tem lá no meu YouTube, né, nesse canal aqui do YouTube, tem a final da Libertadores e também tem de geral também, que é um outro vídeo que eu fiz. Então, só para avisar vocês que tem esse fundo aí para deixar melhor ainda o vídeo. Em 20º lugar, eu coloquei Fluminense e Flamengo 1-0, que foi o jogo, em 1984. E o que eu escolhi isso, né? Porque tem várias finais que o Fluminense ganhou do Flamengo, né? Só que nessa final, o Assis, aos 30 minutos do segundo tempo, fez um gol de cabeça épico que a torcida não vai esquecer nunca. Claro que eu não era nascido na época, mas não vale ressaltar aqui que foi um golaço e também foi o Carrasco do Flamengo fazendo o gol. Se mete na área, Aldo parte pela direita, a bola é boa, vem cruzamento, olha o toque, gol! Assis número 10! Assis número 10 para o Fluminense, rompendo a casa dos 30 minutos do segundo tempo. Bola na área, subiu Assis, não deu para Fijol. Fluminense a 15 minutos do título. Olha o replay do lance. Aí... Em 19º temos Fluminense e Flamengo 4-1, mais recente, 2023, né? Novamente um Fla-Flu aí. E nesse jogo, claramente estava vivo, né? Até assistir de pertinho o jogo. E foi um jogaço, porque o Flamengo tinha aberto no primeiro jogo 2-0 e o Fluminense precisava de 2 gols para, sei lá, pelo menos empatar. E eu escolhi o quarto gol para mostrar aqui como é que foi a reação dos jogadores, porque começou uma goleada, entendeu? Então foi acabou com o Flamengo naquele jogo. E aí vocês vão ver o gol, como é que foi, o quarto. Eu acho que todo mundo claramente vai lembrar, né? A bola sobrou ali pro Guga, pode bater pro gol, limpou, bateu pro gol, Santos defendeu, a sobra, chuta, cê tá louco, gol do Fluminense, Alexander no capricho. Em 18º lugar temos novamente um Fla-Flu, né? Que coincidência! Foi Fluminense e Flamengo de 1983, final do Carioca, que foi 1-0 pro Fluminense. E assim seria como se fosse um campeonato carioca como os outros, o Fluminense batendo no Flamengo na final. Mas dessa vez foi no apagar das luzes. Assis fez um gol nos últimos minutos, na verdade no último lance do jogo, e que fez o Fluminense ser campeão carioca daquele ano. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delay. Partiu Assis. Penetrando o Washington. Ainda o Assis. Chegou na frente do Raul. Tocou. Gol! Aos 45 minutos e 30, Assis recebeu a bola na direita do Delay. Penetrou na saída do Raul, ele tocou por baixo do goleiro e levou o Maracanã, a torcida do Fluminense à loucura. Fluminense 1, Flamengo 0 ao apagar das luzes aqui no Maracanã. Assis número 10. Final de jogo. Em 18º lugar temos, para variar, um Fla-Flu de 1995, Fluminense e Flamengo 3-2 pro Flusão. Isso daí, todo mundo sabe, ficou conhecido porque era justo no centenário do Flamengo. Renato Gaúcho faz aquele épico, maravilhoso gol de barriga que fez o Fluminense ganhar o Campeonato Carioca em cima do Flamengo, no centenário do Flamengo. Isso foi maravilhoso. O empate dá o título ao Flamengo. Ailton cortou na perna esquerda, já na grande área. Mais um corte. Ailton, lindo lance. Gol! É do Fluminense! Ailton! Um golaço!
Maracanã. 3 para o Fluminense, 2 para o Flamengo. A bola pegou. Em 17º lugar, que tristeza, né? Saindo do Fla-Flu, a gente vai pro Fluminense Coritiba de 2009, que terminou em 1-1. Esse jogo aí seria um jogo do Brasileiro, né? Que aconteceu no Brasileiro como qualquer outro. Só que nesse ano o Fluminense estava com 99% de chance de cair. Ganhou do Cruzeiro, do Palmeiras, daqueles times que estavam lá em cima. E na última rodada aí, que seria contra o Coritiba, para ver quem ia cair, o empate era do Fluminense. O Fluminense consegue fazer um gol que garantiu o Fluminense na Série A de 2010 e que depois de 2010 vocês sabem o que aconteceu. Agora o Fred rolou, lá vem o Marquinhos, a pancada! Gol do Fluminense! Marquinhos cobrando falta, uma paulada de pé esquerdo. A bola entrou no canto do Vanderlei. A roladinha do Fred foi para tirar da barreira, né? Aí a bola forte no canto esquerdo. O Fluminense abre o placar aqui no Couto Pereira. Voltando para 2023, em 16º lugar, Fluminense 2, Argentinos Júnior 0. Isso daí foi nas oitavas de final da Libertadores. E o Fluminense, assim, que estava no finalzinho, estava indo para 0-0, ia para os pênaltis, vai lá e o Samuel Xavier faz um chutaço que vai no ângulo e o Fluminense consegue fazer o gol que ia garantindo o Fluminense para as quartas de final. Da marcação, ainda em disputa, Samuel bateu forte! Gol! É do Fluminense! De novo ele, Samuel Xavier! Mandou a pedrada no lado esquerdo, no alto do gol! Primeiro chute! No alto do goleiro Acosta! Pra quebrar essa marcação argentina, pra botar o tricolor louco da cabeça no Maracanã, rumo à glória eterna. Pro Fluminense, Samuel é Libertadores. E continuando em 2023, em 15º lugar, Fluminense e Olímpia, 3-1 pro Fluminense na casa do Olímpia, o jogo de volta, onde o Fluminense no jogo de ida no Maracanã tinha metido 2-0 no Olímpia. E no jogo de volta meteu 3-1. E eu escolhi o gol do John Kennedy aqui, que foi o primeiro gol, né? Só que foi o que meio que aniquilou com o Olímpia, porque só um gol do Fluminense. O Fluminense teria a vantagem de 3 gols. Então meio que foi uma coisa realmente avassaladora. Marcação no estilo, tocou bem ainda pro Keno. Vai partir John Kennedy na frente. Isso, acelera, entrou na área, bateu! Tá lá dentro! Fluminense! John Kennedy, o J. Agora indo para Fluminense e São Paulo de 2008, foi um jogaço. E no finalzinho o Fluminense vai lá, o Alston vai lá e cruza e o Fluminense faz o gol nos últimos minutos do jogo. E com a narração que para mim é a mais épica e mais memorável, assim, muito boa a narração, vocês vão ver. Cada bola, Thiago Neves na cobrança de escanteio. É hora de marcar, é agora ou nunca. Caminhou, partiu, bateu, vai dar terceira, guardou! Gol! É do Fluminense! Eu quero ouvir o hino! Eu quero o hino tricolor! Eu vou vibrar muito! Eliminado São Paulo! O Fluminense se classifica! Deus é carioca! Deus é tricolor! Gol do Fluminense, do nosso tricolor! É gol do Fluminense! Ele quebra o jejum marcando o primeiro! Ele quebra o jejum para classificar! O São Paulo está eliminado! Quando ataca, vence! Sem covardia! Na garra, na raça, na luta, na força, na determinação! E o Fluminense chega! Em 13º lugar, Fluminense e Cerro Porteño, 3-1
o jogo de volta de 2009 da semifinal da Sul-Americana, e que teve um gol muito bom mesmo, que foi o gol que acabou com o Cerro Porteño, e o Fluminense iria para a final da Sula daquele ano, com aquele gol que foi muito bom, e depois daquele gol ainda teve a pancadaria entre os Vamos jogadores. chutar pro ataque agora buscando o Alan, tá sem goleiro, Alan. Alan domina, será que ele vai chutar, vai driblar, capricha Alan, passou pelo goleiro, pode fazer o segundo, vai explodir o Maracanã. Faz um passe, o menino Alan. Em 12º lugar, Fluminense LDU 3-0 pro Fluminense 2009 na final da Sul-Americana. Foi o jogo de volta, né? Não gosto de lembrar, ninguém gosta de lembrar. Mas o Fluminense não conseguiu reverter o placar do jogo de ida. Mas é bom colocar aqui o gol do terceiro gol, porque foi um gol importante. Escanteio pro Fluminense, quem sabe agora, na boca do gol, toque de cabeça. Gol! O Rui chegou junto, mas quem cabeçou foi o Gum. Tá lá dentro, é do Flu. Em 11º lugar, temos Fluminense e Boca Juniors 3-1 em 2008, que foi um jogaço, né? Que a gente repetiu a final lá. Em 2023, teve a final com o mesmo time. Só que nesse jogo aí, o Fluminense conseguiu acabar com o Boca, que era muito forte naquela época. E foi um jogaço. E eu coloquei aqui o último gol, que foi o terceiro gol, que acabou com o Boca e fez o Fluminense se classificar para a final da Libertadores daquele ano. Sai jogando o time do Boca com o Rodrigo para o espaço errado. Dodô, roubou, limpou, pode fazer! Fluminense! E é de Dodô, número 11! Entrou para mudar o destino do Fluminense do futebol brasileiro na Libertadores. Em 10º lugar temos Fluminense Internacional 2-1, que foi em 2023, né? E foi o jogo de volta, onde aconteceu no Beira-Rio. E que no final do jogo tava 1-0 lá pro Internacional. E o John Kennedy fez um gol empatando o jogo. E depois o Cano fez um gol para acabar e classificar o Fluminense para a final da Libertadores. Olha o Fluminense, John Kennedy pintou! Gol! No finalzinho do jogo do Beira-Rio, Hermancano não pode deixar livre, não pode dar moleza. O argentino é matador, recebe pelo meio, dá um tapa, se aproxima na área e tá lá, Cano, de novo em 2023, em 9º lugar temos Fluminense e Al Ahly, né, no Mundial de Clubes, a semifinal, que foi 2-0 pro Fluminense. Eu coloquei esse jogo aqui porque era Mundial de Clubes, né, e tudo mais, e o Fluminense se classificou na final, que enfrentou o Manchester City, e que foi um jogaço, né, e o Fluminense conseguiu meter 2-0 no Al Ahly. E aqui vamos, né, em 8º lugar, um gol que eu não gosto de lembrar, mas é inesquecível e é muito memorável, né? O Fluminense deu 3-1 em 2008, a final da Libertadores daquele ano, que foi roubado, que foi,
Não gosto de lembrar, mas fica aí com o gol. O juiz autoriza. Thiago Neves vai pra bola. Do Fluminense! De novo, Thiago Neves, o nome da decisão! E vamos voltar lá pro passado, em sétimo lugar, Fluminense, 1-1 contra o Atlético Mineiro em 1970, onde garantiu o primeiro título do brasileiro para o Fluminense, que nem naquela época nem se chamava brasileiro, mas vocês podem ver aí que foi um gol que o gol do título, que estava 0-0 o jogo. O Fluminense conseguiu marcar o primeiro gol, depois o Atlético Mineiro marcou outro, mas não adiantou nada, o Fluminense foi campeão. Em sexto lugar, Fluminense e Palmeiras, né? 3-2 pro Flusão, e que garantiu nesse jogo aí o título brasileiro do tetracampeonato. Então vocês vão ver aí que foi o gol do Fred, que foi uma maravilha. Eu lembro desse gol, eu tinha 4 anos de idade, é inesquecível. E é isso que o Fluminense quer. E é isso que ele vem pro ataque. Fred bateu! Gol! Abrindo o nosso top 5, Fluminense 1, Guarani 0 em 2010, que garantiu o nosso tricampeonato brasileiro, e que foi um gol porque já estava no final do campeonato brasileiro, e também só esse gol que decidiu, porque se fosse empate ia ser muito mais difícil o Fluminense ganhar o título. Eu não lembro desse jogo, né, porque eu só tinha 2 anos de idade, mas foi muito bom ver isso. Em quarto lugar, coloquei Fluminense 1 contra o Vasco, que não fez nenhum gol, em 1984, que no jogo de ida mesmo, né, o Fluminense marcou um gol, e que esse daí seria o único jogo, o gol da decisão, porque no jogo de volta não teve gol, e o Fluminense sagrou campeão do brasileiro de 1984, que foi o bicampeonato do Flusão. E coloquei esse jogo em quarto lugar porque foi contra um rival do Rio de Janeiro numa final de campeonato nacional. Já pede na área, partiu o cruzamento, fechou o Washington, Romerito, Roberto Romerito, gol do Fluminense! Romerito, número 7, 2 vezes ele! A jogada do Assis, Romerito fechou, olha aí, tocou nela, Roberto pegou, ele ia passando na bola, esperto, esticou a perna direita, um toque suave, a bola no fundo do gol. Romerito, número 7, aos 23 minutos, primeiro tempo, olha o Fluminense na boa. Em terceiro lugar temos a final da Copa do Brasil, que foi Figueirense 0, Fluminense 1, no jogo de volta da Copa do Brasil, né, que o jogo de ida tinha sido 1-1, e que o Figueirense tinha tudo para ganhar, né, porque ia ser na casa do Figueirense o jogo. Só que, né, não ganhou, o Fluminense deu a sorte de fazer o gol no início do jogo, mas foi o gol do título. A primeira trave, o Cícero é marcado em cima pelo Felipe. Olha o levantamento, vai subindo o Cícero. Tentou o toque de cabeça. Bola sobra com o Adriano Magrão. Ele protegeu, levou pro pé esquerdo, tentou o levantamento. Boa bola, chance do Roger. Gol!
desfazendo a vantagem do Figueirense de jogar pelo 0-0. O destino caprichou no roteiro do Roger. Deu a ele a condição de titular na véspera do jogo. Luiz Alberto sentiu um problema muscular. Em segundo lugar, bem polêmico mesmo, né? Fluminense 2 e 2-2 contra o Corinthians em 1952, né? Copa Rio. Só que sim, muitos consideram Intercontinental. Eu, por exemplo, considero Mundial, porque a Copa Toyota é Mundial, então a Copa Rio também é Mundial. Mas, para não dar polêmica, coloquei em segundo lugar, né? Eu também ia colocar a semifinal do Mundial, mas, né, para não ficar aquela coisa, eu só vou colocar a final. E eu não achei gol, então eu coloquei uma reportagem rapidinha aí para vocês verem, entendeu? Só para vocês terem noção como é que foi aquela final. A honra de possuir o título oficioso de campeão mundial interclubes. E a Pelé... Eu não queria dar uma parada aqui não, né? Mas como vocês viram no narrador, ele disse Mundial de Clubes, só para deixar bem claro. Mais uma dose de esperança perdida pelo Corinthians. Daí apareceu um gol aí, como vocês estão vendo, sei lá, não dá pra ver, né, porcaria nenhuma, mas, sei lá, parece gol aí, só que, né, vamos interromper aqui, porque a reportagem é longa, se vocês quiserem ver, tem lá no Fluminense, da Copa Rio, mas vamos logo pro nosso primeiro lugar, que já até é bem claro, que é meu xodó, é meu jogo xodó, e ainda, já deixei o spoiler desde o início do vídeo, né, e o primeiro lugar é nada menos, nada mais do que o John Kennedy devolve no Diogo Barbosa, tentou levantar pro Keno. Keno arrumou pro John Kennedy. Que golaço! Gol do Fluminense! Para mudar de novo o destino do jogo, o destino do Fluminense na Libertadores. Sabe de quem? John Kennedy é o nome da emoção nos braços da torcida tricolor. Um escolhido que entra com a palavra do seu técnico. Você vai fazer o gol do título. E ele acerta. Pra quem tá assistindo em outro século, alguma coisa assim do tipo, né, que não sabe que jogo foi esse, foi o Fluminense contra o Boca Juniors, 2-1 pro Fluminense na final da Libertadores de 2023. Mas se você não reconhece esse jogo aí, é porque você tá na idade da pedra e não sabia o que era esse jogo aí. Mas, né, pra deixar bem claro, foi isso daí. Fiz o top 20, demorou pra caramba, né, pra fazer, na verdade, porque eu meio que escalei, né, campeão, vice-campeão, sei lá, quartas de final, oitavas de final, então deu uma demorada pra fazer, né, mas valeu a pena, ainda mais que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo do Fluminense, só pra deixar de recordação mesmo, entendeu, e espero que outros jogos entrem aí na lista, e, por exemplo, uma Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, não pedi muita coisa não, né. Vamos ver se vai vir outros títulos pra lista pra gente colocar lá na lista. Então valeu, deixa seu like aí e curte.